Olá, tudo bem com vocês? Saúde e paz. Vamos iniciar o estudo da história. História, a ciência. A ciência que estuda o passado com o objetivo de compreender o presente e, por sua vez, assim, melhorar o futuro. História, a mestra da vida, segundo Cícero. E a história, que na Grécia, como ciência, surge a partir do grande Heródoto, que narrou de maneira fantástica suas viagens pela África, Europa e Ásia Menor. História, aquilo que nos rege, aquilo que nos faz pensar literalmente em quem somos. O amor, a paz, a guerra, o nascimento, o desenvolvimento e o epílogo da vida, a morte. Para que serve estudar história? Para você compreender quem você é, de onde você veio e para onde você vai. História é uma ciência aplicada, desenvolvida já há mais de 2.500 anos. E ela está dividida, tecnicamente, em pré-história, que seria tudo aquilo que se compreende desde o surgimento do homem até a invenção da escrita por volta de 3.200 a.C. A pré-história, ela vai ser subdividida em paleolítico, neolítico, idade dos metais. O paleolítico, que é conhecido como a idade da pedra lascada. Nele, o homem foi nômade, ou seja, não tinha uma residência fixa. Nele, o homem era caçador e coletor e pescador, não desenvolvendo a agricultura. Nele, rituais de canibalismo eram uma constante. Isso não quer dizer que, ao longo da história, isso não aconteceu mais. O homem começou a ser homem. Desenvolveu-se desde o Australopithecus africanos para o Homo habilis, o Homo erectus, para o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, e também para o Homo sapiens. Mas, posteriormente ao Homo sapiens, nós temos o Homo sapiens sapiens, que somos nós. Na verdade, eu passei a classificação evolutiva do ser humano, dentro da lógica da pré-história. Depois do Paleolítico, nós temos o Neolítico, mais ou menos por volta de 10.000 a.C., quando nota-se de maneira clara, isso é interessante, quando nota-se de maneira clara o desenvolvimento da agricultura, o aperfeiçoamento e o surgimento das pequenas cidades, como Çatalhöyük, na Turquia, como Jericó, na região do Estado de Israel, e posteriormente Ur, Uruk, Nippur, na região da Mesopotâmia. E na Mesopotâmia, por volta de 3.200 a.C., desenvolver-se-á a escrita em forma de cunha, desenvolvida e aplicada pelos sumérios com fins contábeis, a escrita cuneiforme, que vai ser usada não só pelos mesopotâmicos, sumérios, assírios, caldeus, babilônicos, acadianos, também será usada pelos persas ao longo de todo o seu desenvolvimento imperial. Então, na pré-história nós temos o Paleolítico e o Neolítico, e também a Idade dos Metais, desenvolvida na Ásia Menor, na Ásia,
na África e na Europa. Percebemos a Idade do Ferro, a Idade do Bronze. Houve um período na história, por exemplo, que o ferro chegava a ser tão importante ou mais importante que o ouro. E assim, nós entramos na Idade Antiga ou na Antiguidade Oriental e depois Clássica. Na Antiguidade, nós percebemos que por volta de 3.200 a.C. até 476 depois de Cristo, nós temos o período do desenvolvimento de grandes civilizações. O Egito, a Mesopotâmia, a Pérsia, a própria Fenícia, o mundo judaico, hebraico, os israelenses, os hititas, sem dúvida nenhuma na Ásia Menor, os filhos de Et, ou os hititas. Então, nós podemos falar de maneira séria sobre os hindus, os chineses e aqueles que também surgem na Terra do Sol Nascente, os japoneses, os nipônicos. E saindo do mundo oriental, nós vemos o advento do mundo grego, que se desenvolve em polis, cidades-estado. E posteriormente, do mundo romano, o império que dominou a antiguidade, o império que crucificou Jesus Cristo, o império corrupto, nefasto, que acabou fazendo com que o mundo mergulhasse na Idade das Trevas, a Idade Média, que vai de 476 até 1453. Em 1453, nós temos a tomada de Constantinopla, a queda do Império Romano do Oriente. Em 476 d.C., nós temos a queda do Império Romano do Ocidente. Então, a Idade Média ela é caracterizada pela queda de dois impérios, o Romano do Ocidente e o Romano do Oriente. O Romano do Ocidente com sede em Roma, o Romano do Oriente com sede em Constantinopla. Essas são as questões. A Idade Média foi caracterizada não só pelo atraso humano, mas por uma série de situações que praticamente levaram a humanidade ao colapso. Uma delas, uma pandemia de Yersinia pestis, que aconteceu especificamente no século XIV, por volta de 1350, a chamada peste negra, que foi um surto pandêmico de peste bubônica, causado pela bactéria que constava nas pulgas dos ratos que estavam nas embarcações que vinham e transitavam dentro do processo preliminar mercantilista entre os povos europeus e orientais. Depois de 1453 até 1789, nós temos o período conhecido como Idade Moderna. Foi o período das grandes navegações, foi o período também da Reforma Protestante, do advento do Renascimento, da Revolução Inglesa, da Revolução Industrial, e ela termina com a Revolução Francesa em 1789, com a tomada de Bastilha, onde os preceitos de liberdade, igualdade, fraternidade e onde a ideia básica do término do domínio irrestrito absolutista do rei cairia por terra, dando advento aos princípios democráticos. De 1789 até os dias atuais, nós vivemos o que a gente chama de idade contemporânea, onde a ciência, a tecnologia, onde o iluminismo consegue transpor as barreiras, mas trevas penumbrosas, perdoem o pleonasmo, permeiam a humanidade com véus terríveis. As guerras napoleônicas, os conflitos europeus no século XIX, a imigração maciça da Europa para a América, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Russa, a ideia amaldiçoada das doutrinas totalitárias, dentre as quais enfatizamos o fascismo e o nazismo. A própria Guerra Fria, que fez com que o homem abrisse a caixa de Pandora e refletisse sobre o fim em si mesmo com a bomba nuclear.
E os conflitos depois da década de 50 até os anos de 2001, com o atentado terrorista de 11 de setembro. Podemos citar aí a situação da Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a própria Revolução Cubana, os conflitos na América Latina, terríveis, muitos vinculados a movimentos sociais, comunistas e outros vinculados também à dominação irrestrita dos Estados Unidos. Até que derrubamos o Muro de Berlim, vemos que a União Soviética não era tudo aquilo que se mostrava a priori, e damos continuidade com a multipolarização em detrimento da bipolarização. E a nova ordem mundial traz outros problemas que culminarão com o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 contra as Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York. Situações essas que ainda vão se seguir com a prisão e morte de Saddam Hussein no Iraque, a prisão e morte também de Osama Bin Laden em regiões entre o Paquistão e o Afeganistão, conflitos armados ao redor do mundo, as dúvidas contra e quanto à Coreia do Norte, situações. Uma era de incertezas, uma era de extremos, como disse Eric J. Hobsbawm. Estudar história é poder resumir de maneira rápida o que a gente acabou de vislumbrar, o mundo ao nosso redor. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, a casa é nossa. Sucesso!